Eu venho compartilhando com vocês várias formas de se viver a vida, de se encarar a vida, de se colocar na vida, né, de se posicionar e viver a vida. Por exemplo, o capim ao vento é uma imagem que eu usei num dos vídeos para falar sobre uma maneira de viver a vida. Contraponho o capim ao vento à folha ao vento. Outra maneira da gente encarar a vida é o sempre vai faltar. Outro vídeo muito interessante. O vídeo Buda no AA é outra maneira, outro jeito de se viver a vida. E hoje eu vou trazer mais duas imagens para falar disso. A imagem do turista e do viajante. Se não me engano, a primeira vez que eu me deparei com esses dois significantes, né, com esses dois símbolos, com essas duas imagens, foi pela obra de um escritor que eu gosto muito, que é o Rubem Alves, que é, junto com Adélia Prado, Manuel de Barros, cada um à sua maneira, profundidade, mas são escritores do ordinário, das miudezas da vida, que na maioria das vezes passam tão batido, né? Porque a gente fica tão condicionado pelas vozes do mundo a mirar no grande, sempre o grande, o maior, e a gente esquece das miudezas que fazem a vida ser a vida, né? Então, Rubem Alves é um desses escritores do ordinário, do cotidiano, e se não me engano, foi com ele que eu me deparei pela primeira vez com essas duas imagens do turista e do viajante. Seja lá com quem foi que eu vi essas duas imagens pela primeira vez, eu vou usá-la aqui à minha maneira, né? Vou fazer a ressignificação dela aqui com vocês. Talvez me agrade tanto essas duas imagens porque eu sempre gostei muito de viajar, já viajei muito e, na maioria das vezes, sozinha, né? Com uma mochila, depois mais velha com uma mala de rodinha, mas sempre gostei muito de viajar. Então, agora lembrando o seguinte, antes de falar das imagens, que é o seguinte, eu sempre procuro enfatizar que a vida é muito complexa, né? Nesse sentido do latim complexus, tecido, né? Complexus é tecido junto. A vida é uma trama com muitos fios de aço invisíveis, outros visíveis, mas a maioria dos laços, dos nós, dos fios que tramam a vida são invisíveis, são inconscientes, a gente não se dá conta. Então a vida é muito complexa. E aí eu venho aqui com um discurso, porque o discurso sempre faz isso, ele simplifica, ele reduz a realidade. Então eu sempre gosto de chamar atenção para esse cuidado. Eu vou trazer duas imagens, mas elas não resumem a complexidade da vida, é só uma faceta da vida, né? É uma faceta que eu quero apresentar para vocês e que não são estanques, né? Uma não exclui a outra. A gente pode, num mesmo dia, viver várias vezes o turista e o viajante dentro de si. A gente pode, numa experiência, diante de uma experiência, ser turista, numa outra ser viajante, ou na mesma ser as duas, né? Turista e viajante. Então, assim, só atenção com esse empobrecimento do discurso, que não tem como a gente fugir, por mais que eu aprofunde aqui, tem um limite de tempo. Então, assim, vamos abrir, né? Sempre abrir, imaginando, tendo em vista que as coisas são muito maiores do que isso, tá? Mas vamos lá. O que é o turista e o viajante? Formas de se viver a vida, de se encarar a vida e de se viver, de se fazer a própria vida. O turista, vou primeiro falar dele, depois do viajante e cruzar os dois. O turista, normalmente, ele estuda ou contrata alguém que estude para ele
o destino para onde ele vai, né? E a partir desse estudo, dessa pesquisa, feita por ele ou por alguém contratado, terceirizado, ele vai lá e monta o script da viagem dele. É um roteiro de viagem. Com o avanço tecnológico, o turista, ele usa e abusa dos recursos tecnológicos para ir várias vezes para o destino dele antes mesmo de viver o destino. Então, virtualmente, ele vê um monte de fotos, ele vê blogs comentando o destino, ele vê vídeos comentando o destino. Então, ele se cerca, ele se embasa de muitos dados concretos sobre o destino dele para compor a viagem, né? Mas isso é interessante, ele vai várias vezes sem ter ido. Previamente ele vai várias vezes sem ter ido, sem realmente ter ido, né? Por quê? Porque essa é uma forma de controlar a viagem. O turista, ele tem em si uma necessidade de controlar o desconhecido. Então, ele se cerca de todos os dados possíveis para controlar possíveis imprevistos, riscos, para ele saber exatamente aonde ele está pisando, né? Essa é a intenção do turista pré-viagem, que é dominar o seu destino ainda não vivido, controlar o seu destino ainda não vivido. E aí ele estabelece, a partir dessa necessidade, uma lista de tem o que, os must do, né? Os tem o que fazer. Ó, isso eu tenho que fazer, isso eu tenho que visitar, isso eu tenho que comer. E aí o roteiro de viagem do turista se transforma nessa lista de to-dos, de must-dos, né? Metas a serem alcançadas. O roteiro do turista é uma lista é um checklist de metas a serem alcançadas durante a viagem. São pontos para ele bater o pique, né? Bom, ele reserva o quanto for possível reservar, então ele vai bucando tudo, né, para não ter o azar de não ter aquele lugar que ele quer, para não dar erro, para cercar de todas as formas os imprevistos. Então ele vai com tudo meio que amarrado, né? A partir do momento que você já vai com tudo reservado, isso te dá pouca chance, pouca margem de manobra. Eu tenho que seguir aquilo, senão eu perco, né, o que eu reservei. Bom, aí ele parte para a viagem, que ele já fez várias vezes antes de ir. No avião, curiosamente, ele faz um blackout do percurso, tomando um Draminzinho ou um Rivotril. Por quê? Porque ele quer abreviar e quero chegar logo. Imagina, 11 horas de voo, 15 horas às vezes. Pô, eu vou abreviar essa viagem, eu quero chegar logo no meu destino. Quero bater pique no meu destino. Quero alcançar minha meta. Como o durante, puxa, isso dá para eu alienar, né? Dá para eu riscar, né? A travessia, ela é fragmentada nesse sentido, né? A travessia, ela passa a ser encurtada para o turista. Ele quer chegar logo no destino dele e bater pique. Chegando lá em Paris, por exemplo, toca bater pique no roteiro. Então ele acorda como uma maquininha e vai ticando ali o checklist dos must-dos, né? Então ele vai batendo os piques, vai alcançando as metas dele, vai fazendo a viagem dele. O turista, ele vive no mapa. Ele vive no mapa, se orientando pelo mapa, acreditando que o mapa é o território, né? Então ele utiliza muito o mapa e a viagem não só é mediada pelo mapa, como mediada também
pela lente da câmera, né? A do vídeo, a câmera fotográfica, ele vai clicando tudo, toda a travessia, todo o percurso é mediado por uma câmera, por uma lente ou por um mapa. Quantas vezes a gente vê os turistas, né? É impressionante, seja num show, seja numa situação da vida, numa viagem, o turista sempre atrás da câmera. Ele não está ali se impregnando pela experiência, porque ele está mediado por uma câmera. Ele vive a história através da câmera, né? Isso é típico de uma vida do jeito turista de se viver. Tudo para o turista é muito corrido, o tempo é curto, time is money, e o tempo é muito curto, eu tenho que correr porque eu tenho que ticar. Eu vim com aquele roteiro, eu vim com essas metas, eu preciso cumprir, afinal de contas, eu estou em Paris. Então, é tudo muito corrido, é pique atrás de pique. E ele, o turista, ele está exposto na vida ao que foi planejado. O que sai do planejamento não para, porque isso vai me desviar do roteiro que eu planejei. Eu estou aqui com o meu programa, não dá para eu me distrair. Vamos aqui, porque senão a gente vai perder o que a gente programou, né? Então, o turista, ele vive a vida exposto ao que foi planejado e não ao que se apresenta a ele, né? Quando ele volta dessa viagem bate-pique, alcança a meta, normalmente ele precisa tirar férias das férias. Ele volta exausto. E não só exausto, ele volta anêmico. Até esquece, precisa recorrer às fotos, porque esquece o que foi vivido, de tão rápido que foi vivido. Não deu tempo de penetrar, né? Não deu tempo de ser elaborada a viagem. Cai no esquecimento, ainda bem que tem os álbuns ali, inúmeros álbuns com um monte de fotos para ele poder relembrar o que ele viveu por meio da câmera e do mapa que ele utilizou durante a viagem, né? Vamos agora ver o viajante, né? O viajante, ele também estuda a viagem, ele também estuda o destino para onde ele vai, só que ele não constrói um roteiro, um script de tem o quê? É mais um wish list, ao invés de um must do, é um wish list, é uma lista de desejos. O que eu quero fazer? O que eu gostaria de fazer? Mas, assim, não sei, né? Eu não sei o que vai acontecer lá, eu não sei como vai estar o clima, como é que eu vou me sentir, com quem que eu vou cruzar, o que é que vai me interessar dia após dia. Então, eu não sei direito, mas assim, tá aqui mais ou menos a minha lista de desejos, o que seria interessante eu conhecer, né? Então, não são metas que ele estipula no roteiro dele, mas sim possibilidades. Possibilidades que vão sendo legitimadas e ressignificadas ao longo do percurso dele, dependendo do que vai acontecer no percurso. É um tipo deixa rolar, mas não necessariamente a deriva, tá? Pode até ser a deriva, mas é um deixa rolar, tendo em base aqui os meus desejos, sabendo que em Paris tem Torre Eiffel, Gare d'Orsay, Georges Pompidou, Louvre, um monte de coisa para eu visitar, mas, puxa, deixa rolar, né? Deixa rolar. O viajante, ele pode até reservar algumas coisas, mas é curioso, o viajante, ele está sempre de olho nas regras de cancelamento, né? Ele até reserva porque, puxa, é as férias, né? Um tempo curto, ficar cuidando das coisas enquanto está se fazendo, às vezes você pode facilitar a tua viagem, reservando algumas coisas, né? Já ajeitando algumas coisas, mas sempre de olho nas possibilidades de desvio de rota,
né, de margem de manobra. Então ele pode até bucar, ele pode até reservar as coisas, os passeios, os hotéis e tal, mas sempre de olho no, puxa, mas e se algo acontecer e que eu precisar cancelar? Vai saber, né? E se eu mudo de ideia? E se eu mudo de desejo? E se eu conheço alguém que me aponta para uma outra direção? Então, ele vai de olho na flexibilidade da viagem. Ele não quer controlar tudo, porque ele não... Inclusive, o interesse dele é não controlar tudo. Exatamente para viver o que a vida apresentar a ele, o que o real apresentar a ele. No avião, ao contrário do turista, ele não toma o Rivotril para subtrair aquele trajeto, aquele percurso da viagem. Pelo contrário, ele fica acordado, ele sabe que é ruim dormir no avião, ele vai dormir pouco, mas isso faz parte da viagem, isso faz parte. E outra, ele quer sentir quem que está no avião, quem vai sentar ao lado dele, que filme que vão passar. Comida de avião é ruim, mas pô, vamos ver, né, se os caras criaram alguma coisa diferente, vai que tem alguma coisa gostosa. Puxa, deixa eu ouvir as conversas aqui ao meu lado, essas pessoas estão indo para as casas delas, para o lugar de raiz delas, ou não, como eu, estão indo viajar. Então tem um interesse por todo o percurso, por todo o trajeto da viagem. Então ele se mantém acordado sem a bolinha para dormir, né? Chegando em Paris, ele sabe o que ele tem, ele sabe o tem o quê, ele tem os desejos dele ali, o script de desejos dele, mas vamos dormir primeiro? Vamos sanar um pouco a diferença de fuso? Amanhã é um novo dia. Acordando amanhã, eu vejo o que é que eu estou a fim de fazer. Ele acorda, ele vai para um café, isso eu estou falando baseado até numa experiência minha, numa das vezes que eu fui a Paris, em que eu sozinha, eu fui para um café, fui ali comer meu brioche e escuto uma conversa de americanos na mesa ao meu lado, atrás de mim, uma conversa, e eu escuto uma tal de Maison Picassiette, Chartres, começo a ouvir palavras assim, e eu falo, puxa, esses caras vão para um lugar aí que eu nunca ouvi falar. Não sei, na minha pesquisa e no meu wishlist não tá. Fiz contato com eles, falei, olha, desculpa, acabei ouvindo aí a conversa de vocês, o que é essa Maison Picassiette? Eles falaram, a gente está indo para lá. É uma casa que existe numa cidade que fica a menos de 100 quilômetros de Paris, essa cidade é Chartres, e tem ali, tinha um cara que na década de 90, 80, 90, ele vivia na roça, né, nesse interior, e ele passeando no mato, na roça, ele viu cacos de louça jogados na terra. E ele pegou esses cacos. E depois ele viu que era um costume lá no interior, quebrava um prato, as pessoas jogavam no lixo a louça. Bom, esse sujeito foi colhendo cacos ao longo da vida dele e montou uma casa inteirinha de cacos, por isso que se chama Maison Picassiette. Picassiette é cacos de louça. Bom, a casa, a cama forrada de cacos, a pia da cozinha, o banheiro, as mesas, as cadeiras, tudo, as paredes, tudo. Você entra, a casa toda é forrada de cacos, é feita de cacos de louça. É linda a Maison Picassiette, linda. Bom, eu conheci vários parisienses, franceses, que nunca foram na Maison Picassiette. E eu, graças a estar presente ali, comendo o meu brioche, eu olho, eu escuto a conversa de trás e acabo indo com esses viajantes americanos para a Maison Picassiette. Né? Então conheci algo que, puxa, eu nunca iria conhecer. Na Índia eu fiz muito isso. Na Índia eu, puxa, conheci lugares assim e pessoas exatamente por
estar muito presente naquele momento que eu estava vivendo, né? E aí você vai cruzando, o seu olhar fica muito para o aqui e o agora, então você fica muito mais receptivo aos sinais, aos insights, aos fatos, ao que está se desenrolando no aqui e no agora. Bom, o viajante, diferentemente do turista, ele muitas vezes ele seguia pelo mapa, mas não é um aprisionamento com o mapa. Eu conheço turistas que assim, é um saco, é o tempo inteiro no mapa. E eu não sei se é porque eu, Patrícia, particularmente, mapa para mim é um horror, é uma limitação minha. Eu não sei usar mapa. Eu não entendo o mapa. Né? Porque o mapa diz que é a direita, mas na verdade é a esquerda. É tudo ao contrário. Então o mapa é um troço que me deslocaliza. Se eu olho no mapa, eu me perco. Tá? Ao invés de me encontrar, eu me perco. Então, eu normalmente eu não uso mapa, porque eu não sei. Então o que eu faço? Eu vou cruzando as pessoas na rua e vou perguntando, inclusive porque eu quero ter o contato com as pessoas, falar uma língua diferente, né? Ver como é que eu vou ser tratada, que é sempre um enigma, né? Se vão te tratar bem, se vão te tratar mal. Já tive surpresas agradáveis e desagradáveis nesse jeito de viajar, mas eu sempre pergunto assim, puxa, qual que é a direção desse lugar? Né? E aí a pessoa aponta para a direção e eu vou. E, claro, me perco muito, mas me perco me achando, que é uma coisa, uma característica muito do viajante. Parece que ele está perdido, mas ele encontra nesse estar perdido, não programado, não orientado, não direcionado, ele encontra tesouros no meio do caminho. E foi o que já me aconteceu, por exemplo, na Andaluzia, viajando pela Espanha sozinha. Eu sou apaixonada por flamenco, eu me perdia tanto e encontrava becos com shows de flamenco, escolas de flamenco, de bairro, com apresentações maravilhosas de flamenco, que eu nunca poderia te indicar, porque eu não faço a menor ideia onde fica, porque eu estava perdida, aparentemente perdida, né? Mas encontrando essas preciosidades, assim como na Índia, poxa, quantos lugares, quantos templos, quantas pessoas, rodas de música, de cítara, de tabla, que eu não encontrei me perdendo. Né? Então o viajante, ele tem esta história de se desapegar do mapa, porque ele sabe que o mapa não representa o território. O território, o real, é muito maior do que aquilo que eu programei como sendo o território, como sendo a vida, a experiência que eu vou viver, né? Então, o viajante, ele, ao caminhar, ele faz a viagem dele. O caminho se faz ao caminhar. Ele não está exposto ao planejado, ele está exposto ao que a vida apresenta para ele. Ele está exposto ao caminho que é feito durante a caminhada. Ele vive a travessia, se alimenta de tudo isso e quando ele volta, ele não precisa de férias das férias, porque aquelas foram as férias dele. Ele até tirou algumas fotos, mas a viagem está nele, impregnada, está no poro, está na pele, está na sola do pé, na sola do tênis, está no olhar, não na lente da câmera, depositada, terceirizada em algum equipamento. Está nele, foi vivido por ele. Bom, quando a gente expande as duas imagens do turista e viajante para além da viagem, ou seja, vamos trocar a viagem pela vida, né? Vamos imaginar essas duas figuras, esses dois símbolos vivendo a vida. Esse é o intuito aqui nosso. E aí eu tenho que fazer uma parte, abrir um parêntese super importante, que é uma chamada de atenção que eu faço a vocês aqui nesse vídeo, um ponto de alerta à seita do propósito maior. Existem algumas seitas por aí. No vídeo, O Medo é um Grande Mestre, eu falo da seita do pensamento positivo,
Tem a seita da inteligência emocional, outra que é perigosa. Tem a seita também da resiliência. E tem a seita do propósito maior. A seita do propósito maior, como todas as outras, tem um número cada vez maior, crescente de adébitos, fanáticos, tarados, né? Em busca desse propósito maior. Essa seita, ela prega que você precisa se sintonizar, primeiro encontrar, né? Primeiro encontrar, descobrir, encontrar e se sintonizar, né? Se agarrar, não só se sintonizar, como se agarrar ao seu propósito maior na vida. Qual é o propósito maior da sua existência inteira? Qual é? Por que você está aqui? Por que você existe? Por que você é vivo? Para quê? Né? Então, você descobre esse propósito maior, se agarra nele e vai. É uma direção, é um plano de vida que eu acho muito violento. Eu acho perigoso essa história de propósito maior. Essa é uma seita que eu tenho sérias reservas, recebo muito deprimido e acho que essa seita ela forma um exército de depressivos, pessoas deprimidas porque, puxa, Patrícia, eu não tenho um propósito maior na minha vida, eu nunca encontrei, eu não sei onde achar, eu me sinto anormal, eu fico escutando as pessoas com um propósito maior, eu não sei qual que é a minha vocação, eu não sei qual que é esse sentido, eu me sinto deprimido, exatamente por um excesso de busca de sentido a pessoa se deprime. Buscando um sentido em algo ideal, essa ideia de um propósito maior, essa ideia de um sentido maior. Isso é idealização, isso judia muito, eu acho isso muito violento. Eu tenho atendido pessoas violentadas por essa ideia do propósito maior. Eu acho sacana a ideia do propósito maior. Eu acho muito importante a gente ter projetos, metas, sim, ter desejos, né, que eu quero alcançar na vida, desejos profissionais, desejos afetivos. Eu acho isso muito bacana, né? É legal dar uma orientada na gente, né, para a gente também não ficar todo esparramado na vida, mas cuidado. Cuidado com a idealização do grande, sabe? Do grande, do propósito maior, do grande sentido da vida, da sua grande vocação, como se fosse uma só, como se só existisse um propósito, como se só existisse um sentido maior da vida. Não, são vários. Ao longo da vida, de uma mesma viagem, ou seja, de uma experiência, existem várias possibilidades ali dentro. E eu posso ter vários objetivos ali dentro. Podem ter vários sentidos que eu vou extrair depois de ter vivido. Então, essa coisa de ter um sentido a priori, eu acho muito complicado. Eu acho que o sentido, ele se faz no percurso. Quantas vezes a gente está vivendo uma coisa e por estar engolido por ela, a gente não percebe nada, o peixe não enxerga a própria água, né? Agora, a partir do momento que eu saio da água, que eu atravesso aquela experiência, aí sim eu consigo construir por elaboração, eu consigo construir sentidos, sentidos múltiplos para aquilo, não um único, sentidos vários. Mas depois de ter vivido, a questão faz sentido, a experiência faz sentido, e não antes. Então não é a priori, é a posteriori, né? Então, às vezes, e muitas vezes eu posso estar achando que eu estou perdidaço, que eu estou vivendo a deriva, quando não, eu estou vivendo o processo de vida. Isso aconteceu comigo. Eu fui uma adolescente, uma jovem adulta muito angustiada. Não tenho a menor saudade da minha adolescência, não tenho a menor vontade de voltar para canto nenhum lá do passado, porque eu fui muito angustiada. E por quê? Porque eu comprei as vozes do mundo.
Eu comprava as vozes do mundo que diziam: você tem que saber o que você vai ser e o que você vai fazer para o resto da tua vida. Você tem que ter uma direção, você tem que ter um propósito. Não se falava em propósito, mas se falava: você tem que ter um objetivo maior na sua vida. Você tem que ter foco, você tem que ter direção. E eu, como folha ao vento, comprava essas vozes e me sentia uma merda. Por quê? Porque eu sempre fui muito curiosa, eu queria experimentar um monte de coisa. Enquanto as minhas amigas no colégio, no ginásio e no colégio ficavam sonhando com um príncipe encantado e casa virgem, eu queria transar e conhecer um monte de gente, né? Para poder... Pô, como é que eu ia saber com quem que eu ia casar? Com quem que eu ia ter filho? Se eu não experimentasse para saber o que eu gosto? Como que eu gosto? Então eu queria experimentar tudo, e foi o que eu fiz. Experimentei muito, muito. Mas sempre com angústia de sentir que tinha algo de errado comigo. Como assim eu não tenho foco? Como assim eu não sei qual que é a minha profissão? Como assim eu não sei o que é que eu vou querer ser para o resto da minha vida? Olha que violento que é isso, né? Eu comprei essas vozes do mundo e no final, coisas que eu fui fazer, faculdades, cursos, experiências que eu fui ter e que eu nem pude curtir, aproveitar ao máximo ou mais, porque eu achava que como já... então não é isso que eu quero pro resto da minha vida e eu tenho que descobrir o que é que eu quero pro resto da minha vida, então deixa eu ir para um outro lugar. Quando... Se eu não tivesse aquelas facas no meu pescoço, dizendo que tinha que... Então é aí que você tem que ficar, é aí que você tem que ir até o fim. 4 anos de curso, 5 anos de formação, 2 meses de formação. Como eu via, puxa, não é aquilo, então eu já saía. Então eu começava e não acabava. Mas se eu não tivesse aquelas facas no pescoço, como é que eu teria vivido? Puxa, olha que bacana, tô pegando aqui o que me interessa. Quem sabe, vou colocar na minha mochila, quem sabe em algum momento eu lanço mão, né? Eu faço uso disso que eu peguei no meio do caminho. Mas não, eu estava de olho, feito o burrinho atrás da cenoura, típico do turista, né? Que está sempre ali, não, mas qual que é o objetivo? Mas qual que é o objetivo? Não, mas se não tem, se isso não vai fazer parte da minha vida, se não é isso que eu vou ser, então deixa do lado de fora, deixa eu focar, né? O tal do foco. Hoje eu vejo que eu não estava perdida, eu não era perdida, pelo contrário, tudo que eu fiz faz muito sentido. Faz muito sentido o que eu fiz. E eu só sinto muito por ter me cobrado tanto enquanto eu estava fazendo, por ter vivido como folha ao vento. Porque senão eu poderia ter me impregnado mais, ter me aberto mais para aquelas coisas que eu estava vivendo no percurso, enquanto uma viajante. Então, na minha adolescência e na minha juventude, eu fui uma turista, infelizmente. Eu entrei no modo turista de viver em muitas coisas, né? E no final, puxa, perdi a possibilidade de viver com mais profundidade coisas que não faziam, não tinham um propósito maior, um sentido imenso, mas faziam sentido naquele momento. Naquele momento fazia todo sentido. Então, qual é o propósito maior da vida? É a vida, é viver. Qual é o sentido maior da vida? É viver. Para que eu existo? Para existir, para viver. Então, viva a vida. Esse é o propósito, o objetivo desse vídeo. Viva a vida, ora como turista, ora como viajante, mas sabendo o que é que você está fazendo com você. Atenção para o nível de cobrança, de idealização de si mesmo, do que é a vida, do que são seus objetivos de vida. Muita atenção com isso, com essas idealizações. Procure se perguntar de onde vem essa idealização, de onde vem essa cobrança. Será que é minha mesma? Será que eu andei comprando por aí, como folha ao vento, né? As vozes do mundo eu vou comprando por aí e achando que são minhas e não são,
né? Não são minhas. Então, confiar no processo da vida. A vida, ela é um processo, a vida, ela vai se fazendo enquanto é vivida. A gente confiar nela, e olha essa palavra, confiar é fiar com. É um trabalho de tessitura, de tecelagem com a vida. Então, eu confiar no meu processo de vida, eu confiar na minha vida, é eu viver a vida, é eu ir fiando com a vida. A partir do momento que eu vou vivendo, traçando alguns objetivos, algumas metas, tendo alguns projetos, sim, muito bacana, mas sempre com margem de manobra, de transatlântico, a possibilidade de eu fazer um desvio, sim. Não é perda de tempo, às vezes é um desvio que mostra que, puxa, tem outras coisas tão interessantes para compor essa minha trajetória, essa minha travessia. Então, cuidado com esse medo de se desviar do foco, de se desviar da direção. Cuidado com a angústia de, eu não sei qual é a minha vocação, eu não sei para que eu estou aqui, para que eu existo. Você existe para viver, viva a vida. Viva a vida. E aí vale a pena esses autores que eu comecei indicando, o Rubem Alves, a Adélia Prado e outros tantos aí que são tão lindos, que trabalham tanto o cotidiano, né? Tanto essas questões da vida, a gente andando, olhando a incidência da luz. Eu aqui no sítio, né, na pandemia, eu vim morar no meu sítio, puxa, eu observando o barulho dos pássaros, agora olha, um barulho de um helicóptero, tudo isso, conforme eu tô no aqui, no agora, né, tipo Buda, no aqui, agora, a partir desse barulho eu posso ter um insight que se eu tivesse tarada pelo meu propósito maior, pelo sentido maior, eu nem ia escutar. Né? Então, se liguem na vida. Se liguem na vida. Cuidado com a seita do propósito maior. E observe a sua maneira de transitar, de atravessar a vida, ora como turista, ora como viajante. Observe isso em você. Se você curtiu, aproveita para se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo com quem você acha que, para quem você acha que pode fazer bem. E muito obrigada pela companhia.